A Operação Lava Jato vai durar pelo menos mais um ano. A decisão foi tomada hoje pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. A força-tarefa da Lava Jato em Curitiba é responsável pela investigação, entre outras, daquelas fraudes na Petrobras. O prazo para promotores e procuradores se dedicassem exclusivamente às apurações da Lava Jato terminaria depois de amanhã, dia 8 de setembro. E agora a gente viu que pelo menos vai por mais um ano. Essa força-tarefa foi criada em abril de 2014. É composta por 11 integrantes fixos, comandados pelo procurador Deltan Dallagnol, que já foi nosso entrevistado, inclusive, aqui no Estúdio I, e também por mais 3 colaboradores. Estava vendo hoje a coluna do José Casado. Evidentemente que a gente quer que as investigações durem o tempo que tem que durar, né? Mas aí tem um certo receio de alguém barrar essas investigações antes delas terem o tempo que tem que durar. Estava lendo a coluna do Casado, que ele dizia que num jantar na Embaixada Italiana, a vice-presidente da Câmara italiana disse assim para o Janot: e aí, hein? Quando vai acabar? Ele ficou meio assim. Aí ela, não por nada, não é questão de pressa, né? Mas é que vocês não acabarem, talvez alguém acabe por vocês. Ela se refere, claro, né? E a gente falando do caso brasileiro e não do caso italiano, a várias ações e projetos que podem, né, tramitar no Congresso, do PT, do PMDB, do PP e também do DEM, do PSDB, né? A gente fica com essa tensão, com essa ansiedade, né? De ver se a política vai conseguir abafar um trabalho fundamental, né? Mas eu acho que é uma pressão social muito grande, né, Maria? O Brasil acho que ninguém tá desligado disso e vamos ter de ir até o fim, né? Eu acho que a gente tem esse receio, concordo. Acho que todo mundo pensa, mas ao mesmo tempo a sensação de que é uma máquina agora que ninguém vai conseguir parar, que ela está em movimento, né? E que ela tem já uma autonomia. Uma engrenagem. A sensação que tem é que você tem o Ministério Público e a Lava Jato. Exatamente. É uma coisa que tem vida própria. Exatamente. Aquela operação com vida própria. Um receio muito grande de justamente tirarem um pouco da autonomia do Ministério Público nessa questão, né? Um dos receios, ou diminuírem a delação premiada, ou aumentarem a possibilidade de recursos para prisões, ou diminuírem o acordo de leniência, enfim. Estamos de olho, né? Como disse aí a Flávia Oliveira. E a Miriam já está por aqui para falar um pouquinho mais dessa fraude aí bilionária, né, Miriam? Queria que você começasse explicando para a gente como é que funcionava exatamente esse esquema. Esse que está sendo analisado são os FIPs, né? Fundo de Investimento em Participações. E é que os fundos de pensão podem participar apenas com 25% nesses fundos, nesses FIPs, que são formados para garantir dinheiro para um novo investimento. O truque era, as empresas superavaliavam os ativos que colocavam lá. As empresas tinham que colocar 75% em ativos. Então, superavaliava aqueles ativos. Então, os 25%, na verdade, era muito mais na prática. Isso faz com que o retorno seja muito menor, o risco muito maior e deram prejuízos. Então, esse foi o instrumento que eles analisaram nessa operação Greenfield. Mas existem várias outras formas de desvios nos fundos de pensão que estão sob investigação. A investigação vai continuar e isso, segundo me informou uma fonte, é apenas a ponta do iceberg do que eles vão analisar de outros desvios nos fundos de pensão das empresas estatais. Isso tem a ver com uma gestão política dos fundos, Miriam? Tem a ver, tem tudo a ver. A gestão política a gestão dos últimos anos foi colocar indicados políticos para a diretoria e o conselho de administração desses fundos. E eles tomavam decisões que o governo queria. Por exemplo, no caso da Sete Brasil. Ela tinha 1 mês de vida, o governo queria fazer aquela FIP das sondas, e aí 3 fundos de pensão colocaram 3 bilhões, 300 bilhões de reais numa empresa que era apenas uma ideia. Bom, deu prejuízo, um prejuízo bilionário para esses fundos. Houve casos como, por exemplo, compra de títulos da dívida pública da Argentina, que estava em calote. Isso foi a Postales que fez, e dívida da Venezuela, que estava também em calote. Então, tudo isso provocou um enorme prejuízo. Quem perde? Quem perde são os trabalhadores e os aposentados desses fundos de pensão, como mostrou o Gil Castelo Branco. Quem é aposentado dos Correios está pagando 17% de desconto na sua aposentadoria para cobrir o rombo desses fundos. E não vão receber a aposentadoria que esperavam.
Eles vão ter que descontar. Todos eles estão tendo desconto para cobrir esse rombo. O rombo, a diferença, deixa eu explicar rapidamente. O rombo é o seguinte, quando você olha as obrigações futuras do fundo, tem o desequilíbrio. Esse desequilíbrio que a gente chama de rombo. Mas o que houve nesse caso aí foram desvios de 8 bilhões de reais. Mas é a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa pela frente, Miriam. Exatamente. Obrigado.